Bom dia, alunos. Boa tarde, boa noite, né? Estou gravando esse vídeo aqui para poder a gente falar sobre um assunto em desenvolvimento mobile, né, com Android Studio, e apresentar um aplicativo que a gente fez em sala com alguns detalhes para que vocês possam estudar para a prova, tá? Então, o aplicativo trabalha conosco. Vou falar sobre o Shared Preference nessa aula, tá? Nós temos esse Test View que está com o texto clique aqui, que é um Test View que tem um clique de botão nele. Ou seja, a gente tem aquele mesmo método Set on Click Listening nesse botão aqui, ok? Quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar essa tela para mim aqui, que é um formulário de cadastro para a pessoa que não é cadastrada ainda no sistema de se cadastrar, com o nome, CPF e e-mail. Quando ele digitar esses valores, eu vou clicar no botão salvar e internamente, usando a classe Shared Preferences, o que vai acontecer? Ele vai criar um arquivo para mim, .xml, chamado dados, que eu dei o nome de dados, e ele vai guardar esses valores aqui. Posteriormente, se eu quiser recuperar os valores que estão lá em dados, eu uso esse botão recuperar aqui, e aí eu trago os valores de lá e seto os valores das chaves que eu criei com Shared Preferences dentro desses Test Views que eu tenho aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, Activity Main. Quando eu clicar no Test View, ele vai vir aqui na minha classe Java. Eu tenho um botão que na realidade é um Test View, que tem um método Set on Click Listening, e dentro dele ele vai chamar isso aqui, ó. Vai chamar esse método, o método chama cadastro. Esse método chama cadastro, o que eu tenho dentro dele? Aliás, criado depois do onCreate, não dentro do onCreate. Dentro do onCreate eu estou criando o clique do botão. Estou setando o botão aqui também, tá? Amarrando o XML com o Java. Bem, então aqui eu tenho a classe Intent, que é aquela que é responsável por chamar a tela para mim, né? Chamar a minha Activity, um objeto dela, e eu estou dando um New Intent nesse objeto para instanciá-lo. E aí eu tenho dois parâmetros aqui. Eu tenho o parâmetro This, que refere-se a essa própria tela, essa própria main activity, e estou chamando telacadastro.class, que é esse arquivo aqui, ó, telacadastro.java, tá? Que por sua vez vai chamar o layout aqui nessa linha dentro do onCreate, e ele vem e chama esse layout aqui, tá bom? E aqui dou um Start Activity no objeto, ele vem e chama essa tela aqui para mim. Beleza, cliquei no botão com o texto de clique aqui, ele chamou essa tela para mim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o nome, digitar o CPF, digitar o e-mail e vou clicar em salvar. E aí o Shared Preference vai criar o arquivo no cache, que é um arquivo XML, e vai guardar os dados dentro dele. E aí como que eu faço isso? Está aqui nessa tela cadastro, porque é a partir dessa tela, né, que eu vou fazer a criação do meu arquivo XML de cache. Eu vou guardar ele aqui em cache, tá? Então eu peguei as classes dos componentes que eu tenho na tela aqui. Eu tenho 1, 2, 3 Test Views, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Test Views. E desculpa, eu falei errado, isso aqui são 3 plain texts e 2 botões, ok? Então tá tudo aqui. Os edit texts, que são os plain texts, estão aqui, criados também em Java. Os botões também criados em Java. E os tests views, eu só criei 3 tests views, porque eu só vou usar esses 3 aqui para poder setar um valor neles depois, que é o valor que está dentro do meu arquivo XML lá. Então esses 3 aqui, eles são estáticos para mim. Quem eu vou alterar são esses valores. Então só eu criei para eles aqui o correspondente em Java. Daqui eu faço a amarração, como a gente já viu, né, com o Find View by ID, ok? Depois de eu fizer essa amarração, eu posso usar os botões com o método Set on Click Listening neles, para que cada um faça algo para mim. Cliquei no botão gravar,
ele vai chamar um método chamado gravar. Cliquei no botão recuperar, ele vai chamar um método chamado recuperar, ok? Isso tudo dentro do OnCreate. Fora do OnCreate, eu usei para gravar ou para recuperar criação de métodos, né? Então assim, eu criei um método chamado gravar para o botão gravar, o método recuperar para o botão recuperar. E aqui o método gravar, ó, é assim. Como que funciona o método gravar na construção dele aqui? Eu estou pegando o que o usuário digita lá nos plain texts e estou guardando dentro de uma variável, né? Aliás, dentro de 3 variáveis. Depois eu uso a classe especial que é SharedPreferences, crio um objeto dela, usando um método getSharedPreferences, eu crio o arquivo dados no contexto privado, que é um contexto para que nenhum usuário tenha acesso, somente a quem está construindo a aplicação. Depois disso, aqui essa linha já vai estar criada. E aí, o arquivo já vai estar criado após essa linha. Depois disso, eu vou criar um objeto que ele é do tipo editor, para que ele possa pegar esse arquivo que está aqui no modo edição, para que eu possa colocar dados lá dentro do arquivo que eu estou criando. Então o objeto dá um putString, esse putString aqui poderia se assimilar a um setString, por exemplo, e aí eu tenho um conceito de chave e valor. O valor que você digitou lá no nome vai ser o valor que tem dentro da chave nome. O que digitou em CPF vai estar dentro da chave CPF e o que digitou em e-mail dentro da chave e-mail. Usei esses 3 fatores aqui, eu montei as minhas chaves. Estão prontas. Agora eu só vou dar um apply aqui para fechar o modo de edição e gravar isso aqui nas chaves. Beleza. Feito isso, vou dar um toast aqui, uma mensagem com o método makeText, né? E aqui 3 parâmetros. Um contexto, um texto que você vai escrever para o usuário ver e o tempo de duração na tela dessa mensagem. Ok? E aí, ponto show para ele rodar. Aqui, o arquivo em si, SharedPreferences, que eu criei, chamado dados, já está criado e já está com os valores lá dentro. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar no botão recuperar para que eu possa ver esses dados, porque o gravar eu já criei o arquivo e criei os dados. Agora eu vou usar o recuperar, e esse recuperar vai ser assim, ó, quando eu clicar no recuperar, ele vai trazer o dado que está na chave nome e passar para cá, que está na chave CPF passar para cá, que está no e-mail passar para cá. Então o recuperar é assim, ó, SharedPreferences, que é a mesma coisa. Só um minutinho. O celular tocou bem na hora aqui, desculpa. Então tem um SharedPreferences aqui, txt nome, txt CPF e t e-mail. Esses caras aqui, o que acontece? O meu objeto recupera, vocês estão vendo que a linha aqui, ó, essa linha é a mesma que quando a gente usa para criar o arquivo. Então eu faço meio que a linha de criação tem um objeto, e como esse objeto é o objeto do próprio arquivo, ele pode simplesmente dar um getString aqui e acessar o arquivo, ok? Então o objeto recupera, getString, pega a chave, pega a chave, pega a chave, ok? E aí você põe a chave dentro desses 3 textos para mim com setText. Aqui tem uma diferença do arquivo criado, que é o seguinte, se ele não conseguir encontrar essa chave, por exemplo, se você digitar a chave errada, ele não vai encontrar. E aí ele não achou a chave, ele vai imprimir isso aqui na tela para você. É só uma redundânciazinha do código aqui que a gente tem, ok? Mas o nome tem que estar exatamente igual ao que você criou a chave. Ele não entra aqui, mas aí ele traz o valor da chave, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês. Até a próxima.